Bonjour à tous, la paix du Seigneur Jésus-Christ. Bom dia a todos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nous sommes réunis ici aujourd'hui, Nós estamos hoje reunidos aqui, en ce moment, neste momento, avec vous ensemble, junto com vocês juntos. mes frères et sœurs, Meus irmãos, vous qui êtes ici, vocês que estão aí, la DDI Pays de la Loire, aqui na DDI Pays de la Loire, Saint-Nazaire, Nantes, Saint-Nazaire, Nantes, cette région toda essa região qui est ici avec nous, que está aqui junto conosco qui va participer e que vai participar dans cette culte neste culto pour adorer Dieu, para adorar a pour le Deus, rendre un culte. para render culto. Que la paix de Jésus, Que a paz de Jesus, notre Seigneur, o nosso Senhor, soit avec vous esteja tous. com todos vocês. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, comme vous le savez tous, como vocês sabem todos, le pays est à nouveau o confiné. país está novamente confinado, Mais l'Église ne peut pas s'arrêter. mas a igreja não pode parar. Nous sommes ici, Nós estamos aqui, moi à la maison, eu na minha avec casa, ma famille, junto com minha vous família, aussi chez vous, você também na sua casa, avec votre famille. junto com sua Nous família. allons louer le Seigneur. Nós vamos louvar ao Nous allons Senhor, l'adorer. nós vamos adorar. Manifeste votre présence, Manifeste sua presença, que vous êtes là que vocês estão aí, avec nous, junto dans conosco, cette même foi, nesta mesma fé, pour adorer notre Seigneur. para adorar ao Senhor. Amen. Amém? Nous allons prier Nós vamos orar en ce moment neste momento pour déposer para entregar cette culte este culto entre les mains entre as mãos de notre do Seigneur nosso Senhor, Jésus-Christ. Jesus Cristo. Priez avec moi. Ore conosco. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, au nom de ton Fils no nome Jésus-Christ do teu bien-aimé, Filho Jesus Cristo muito amado, nous sommes réunis ici nós estamos reunidos aqui pour te rendre un culte, para te render culto, pour t'adorer, para te adorar, pour te glorifier, para glorificar, parce que tu es notre porque Seigneur, tu és o nosso Senhor, tu es notre Dieu. tu és o nosso Deus. Tout est possible à E toi. tudo é possível para ti. Tu as le commande Tu tem o comando, de toutes choses a direção de todas as entre coisas tes mains. entre tuas Le mãos. commande de ma vie, O direção de le minha commande vida, de la vie de mes a frères et sœurs direção da vida dos meus irmãos qui sont ensemble, que estão juntos, liés ensemble, juntos, réunis ensemble reunidos juntos, dans le même esprit no mesmo qui Espírito nous anime. que nos anima. Nous sommes là, Papa, Nós estamos, pour Pai, t'adorer, aqui para te prendre le adorar. contrôle Toma a direção de chaque vie de cada vida qui sont réunis que aujourd'hui, estão unidos de hoje, près de longe ou de loin, ou de perto, ou de cette connexion, por esta les réseaux conexão, sociaux, nessa rede les réseaux social. sociaux, E celui qui nous regarde en aqueles ce que moment, nos olham qui neste participe momento, en ce moment avec nous. que estão participando Que junto ton conosco, esprit, mon Dieu, que o teu Espírito puisse être là possa vir avec estar cette com eles, personne, e estar com essa avec mes pessoa, frères et com sœurs, os meus irmãos, la DDI Nantes, a DDI de la Nantes, DDI Saint-Nazaire, a DDI Saint-Nazaire, la région Pays de la a Loire, região Pays de la vous Loire, tous, mes frères et sœurs, a qui todos assistent à cette culte, que estão, que Dieu soit avec vous, que Deus esteja que la com paix du vocês, Seigneur soit avec vous, que a paz que la puissance de que Dieu o poder de puisse se Deus manifester possa se en ce manifestar moment. neste momento. Mon Dieu, Meu Deus, parle avec nous fale à conosco travers ta parole. através de tua Au palavra, nom de Jésus. em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen, mes frères et sœurs. Amém, meus irmãos. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Dis gloire à Dieu. Diga glória Manifeste ta a Deus. présence Manifeste sua presença. pour montrer que tu es para ensemble mostrar avec nous que você está junto conosco, dans la même foi. na mesma fé. Amen. Amém. Nous allons louer l'Éternel Nós vamos louvar o Senhor avec le groupe de com louanges um grupo de louvor qui va nous guider que vai nos dans guiar cette louange. neste louvor. Que Dieu vous bénisse. Que Deus Le nos groupe de abençoe. louanges. Grupo de louvores. Je suis à toi, Abba Père. Je suis à toi, Abba Père. Je suis. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és
Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Alléluia. Glorifions le nom de l'Éternel depuis chez toi, depuis ta maison, mes frères et sœurs. Glorifiez le nom de l'Éternel. Ne reste pas avec la bouche fermée. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Glória a ti, Jesus. Dieu t'écoute depuis chez Louvado toi. seja o teu nome, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Oh, quelle paix dans ces moments, Aleluia. dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi.
seul, c'est fait. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. On fait ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. On fait ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. La 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 la. La 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 la. Saute en moi et ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. La 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 la. La 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 la. Alléluia. La 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 la. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, notre Dieu, il est fidèle. o nosso Deus, ele é fiel. Il accomplit toujours sa parole. Ele cumpre sempre a sua Il palavra. accomplit toujours sa promesse. Ele cumpre as suas promessas. Dans la vie de tous ceux qui marchent Na vida de todos aqueles dans que le nom de andam Jésus-Christ. no nome de Jesus Cristo. Ouvrez votre Bible. Abram suas Bíblias. Vous savez, nous sommes sur le Facebook d'ADDI Nantes. Vocês sabem que nós somos no Facebook da Notre Nantes. culte de la maison E o culto de casa n'est pas pareil que celle qu'on fait dans não é le o temple. mesmo que a gente faz no templo. Amen. Amém? Mais l'important, Mas o mais importante c'est la parole de Dieu é a palavra de qui nous Deus alimente que nos alimenta tous les jours todos os dans notre dias vie. em nossas Quel que vidas. soit le temps Qualquer que seja o que tempo nous allons passer que aujourd'hui. a gente vai passar hoje. Mais dis-toi une chose, Mas diga-te a que ti tu n'es pas en train de que perdre ton você temps. não está perdendo o seu tempo. La parole de Dieu A palavra de est Deus, fiable. ela é Il fiel. donne la vie, Ela dá vida, il transforme, ela transforma, il change ela muda toutes choses. todas as À coisas. celui qui croit Aquele que crê à cette parole nessa palavra de vérité, da verdade, qui est le chemin, que é o caminho, la vérité a verdade et la vie. e a vida. Pour ma vie Para minha et pour vida, ta vie à para toi. tua vida também. Ouvrez ta Bible
Abram sua Bíblia dans le livre de Jean, no livro de João, le chapitre 3, no capítulo 3. l'évangile de Jean, O Evangelho de João, chapitre 3, capítulo 3, le verset 16 à 18. do versos 16 ao 18. C'est la lecture officielle de cette culte. Será a leitura oficial deste culto. Et accompagnez la lecture Acompanhe a leitura ensemble avec moi. junto conosco. Nous ne pouvons pas être unis ensemble Nós não podemos estar unidos juntos physiquement, fisicamente, mais par l'Esprit de mas Dieu pelo Espírito de Deus qui nous anime. que nos anima. Nous sommes unis en Nós estamos Jésus-Christ. unidos em Jesus En Cristo. ce moment E même, neste momento, toi chez toi, você em qui sua est casa, connecté que está en conectado esprit, em je espírito, suis ici chez e moi, eu estou aqui em connecté minha en casa, esprit, conectado em espírito. l'Esprit Saint de O Dieu Espírito Santo de Deus qui nous anime, que nos anima, qui nous amène que nos leva dans le même foi. na mesma fé. Il est chez toi. Ele está em sua Il est casa ici chez moi. e ele também estará aqui. Amen. Amém. L'évangile de Jean chapitre 3, le verset 6 à 18 nous Evangelho dit de comme João, ça. capítulo 3, do 16 ao 18, diz assim: Car Dieu a tant aimé le monde Pois Deus amou tanto o mundo, qu'il a donné son Fils que deu unique, seu Filho único, afin que quiconque croit en lui a fim de qualquer que crê nele ne périsse point, não pereça, mais qu'il ait la vie éternelle. mas que tenha vida eterna. Dieu, en effet, Deus enviou, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, não enviou seu Filho para não condenasse o mundo, mais pour que le monde soit sauvé par lui. mas para que o mundo fosse salvo por ele. Celui qui croit en lui Quem crer nele n'est point jugé, não é condenado, mais celui qui ne croit pas en lui mas aquele que não crer est déjà jugé, já está parce condenado, qu'il n'a pas cru porque não crer au nom du Fils no unique de Dieu. nome do unigênito Filho de Deus. Amen. Amém? Priez avec moi. Ore comigo, Fermez tes yeux. feche seus olhos. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, par ta parole, pela Tua dans palavra, le nom de Jésus-Christ, no nome de Jesus Cristo, parle avec nous. fale conosco, Touche notre cœur. toque o nosso coração, Transforme notre vie. transforma nossas Et vidas fais de nous e aujourd'hui faz de nós ce que hoje tu veux que nous soyons, que Seigneur, queres devant ta face. que sejamos diante de Tua face, Au nom de Jésus. em nome de Jesus. Amen. Amém. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, la Bible a Bíblia, est la parole de Dieu. ela é a palavra de Deus. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo. Quand la Bible parle du monde, Quando a Bíblia fala do mundo, il parle de moi, ela fala de mim. il parle de toi, Ela fala de você. il parle de nous. Ela fala de nós. Il parle de nous qui E habitent le monde. fala de nós que moramos no mundo. C'est à nous qu'il parle. É para nós que fala. Alors Dieu nous a révélé Então Deus ele nos dans revela ce chapitre de Jean neste capítulo de João qu'il nous a tellement aimés, que ele nos amou tanto à tel point a tal ponto qu'il a donné Jésus-Christ que ele deu o seu filho Jesus dans la Cristo croix de na Calvaire cruz do Calvário, pour que nous para que ne nós soyons pas perdus, nós não estejamos puisqu'on perdidos, a été déjà condamnés par le péché. já que já estávamos condenados pelo Mais pecado. Jésus est venu Mas Jesus ele veio, laisser sa vie ele céleste, deixou a sua vida celeste, sa vie royale, a sua vida de reino, et il est venu e ele veio pour nous sauver. para salvar. Il a donné sa vie pour E nous. ele deu a sua vida por Et nós. Dieu va nous révéler encore. E Deus ele nos revela Il nous ainda. dit comme ça. Ele diz dessa Il maneira: a dit, tous ceux qui croient todo aquele que crê dans le nom de Jésus-Christ no nome de Jesus Cristo est la vie éternelle. tem a vida eterna. C'est une parole É uma palavra sûre et certaine. certa, C'est une confirmation é uma confirmação pour toi para qui você marche avec que Jésus. anda com Jesus, Pour toi para você qui vis en que Jésus-Christ. vive com Pour Jesus, toi para você qui a déposé sa vie que entregou sua entre vida les mains de notre Dieu entre
entre as mãos do nosso Deus. Par Jésus-Christ, Por Jesus Cristo. tu as la vie Você tem a vida éternelle. eterna. Pour toi Para qui você écoutes la parole que escuta a palavra et le mets en e pratique, coloca em prática. tu as la vie Você tem a vida éternelle eterna en em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Pour toi Para você qui as abandonné que abandonou la vie a vida que tu vivais avant que tu vivias antes de connaître Jésus. e antes de conhecer Jesus. Pour toi Para você qui tout abandonné que abandonou tudo pour vivre selon para viver segundo la parole de a Dieu, palavra de Deus. tu as la vie éternelle. Você tem a vida eterna. Dieu nous confirme Deus, ele confirma que si tu crois que se você crê en Jésus-Christ em Jesus et tu Cristo marches avec lui, e você anda com ele, quoi que ce soit, o que for que quel for, que ce soit que tu avais fait par qualquer avant, que seja algo que você fez peu importe ta vie pouco importa a sua du vida passé, do passado, peu importe pouco importa ce que tu as o que fait, você fez, peu importe pouco importa ce qui se passe o que está acontecendo dans ta vie na tua vida, en ce moment même. neste momento. Mais si tu crois Mas maintenant se você crê agora et tu mets ta vie e você colocar a entre sua le vida mains de Jésus-Christ, entre as mãos de Jesus, je te dis Deus ele te que diz tu as la vie que éternelle, você tem a vida que eterna, tu ne perdras que pas, você não vai tu perder, ne seras pas jugé, você não será julgado, mais tu seras sauvé mas você será salvo, parce que tu as cru porque você creu à celui naquele qui a donné sa que vie deu a sua pour vida sauver para l'humanité. salvar a humanidade. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Dieu qui a parlé, hein, É Deus que ce fala. n'est pas la parole d'un Não homme. é a palavra de um homem. Et Dieu va te dire E encore Deus, ele vai te dizer ainda qu'il n'a mais pas envoyé Jésus dans ce que monde ele não enviou seu filho a este mundo pour te condamner, para que tu te condenar, pour me condamner, para condenar a mim, pour nous condamner. para nos Mais il a condenar. envoyé Jésus Mas ele enviou Jesus pour nous sauver. para salvar-nos. Par son nom, Pelo seu nome, nous serons nós seremos ceux qui croiront aqueles que creem dans son nom em seu nome. et déjà sauvés. Já são Peu importe salvos. Pouco importa la situation a situação que tu traverses que aujourd'hui. você está passando Peu hoje. importe Pouco importa ce qui se passe o que está dans ta acontecendo vie. em tua Peu vida. importe Pouco importa la souffrance o sofrimento que tu supportes. que você está suportando. Dieu te garantit Deus, ele te dá uma la vie garantia. éternelle en A Jésus-Christ. vida eterna em Jesus Il Cristo. n'est pas venu pour te juger, Ele não veio para te julgar, mais il est venu pour te reprendre, mas ele veio para te tomar pour te dire e para te que dizer rien n'est pas perdu, que nada está perdido. pour te dire Para te dizer que ta vie, que a tua vida, tout est possible encore tudo ainda é possível dans ta vie, em sua de vida, transformer de ser transformado. tout ce qui ne va pas, Tudo que não está de bem, retirer sur de toi retirar de sobre la você souffrance o sofrimento que tu passes. que você está passando. Dieu, il Deus, te dit, ele te si fala, les hommes te se condamnent, os homens te ils condenam, ne te condamnent pas. ele não te condena. Si le monde te Se o condamne, mundo ele está te il ne condenando, te condamne pas. ele não te condena. Le monde peut te O condamner mundo pode te à condenar cause de ta vie. por causa da tua vida. Mais Jésus, Mas Jesus, il est venu ele veio pour te donner para te dar l'opportunité a de oportunidade te de laver te lavar de nouveau de et novamente pour te reprendre e para te tomar entre ses mains entre suas pour mãos, t'amener para te dans la levar à gloire glória du Père. do Pai. Si tu crois, Se você crer, si tu abandonnes se aujourd'hui você abandonar hoje tout ce qui ne plaît pas à tudo o Dieu, que não agrada a Deus, si tu prends de la se force, você tomar força, si tu te se lèves você se levantar et tu dis, e você le disser, moment est venu o momento é chegado que je dois que eu tenho secouer mon corps de sacudir meu corpo et marcher e andar avec Jésus. com Jesus. Tu as la vie éternelle. Você terá a vida eterna. Il ne te garantit pas une vie Ele não te garante uma vida plus tard. mais tarde. C'est maintenant. É Il agora. te garantit une vie Ele te garante uma de vida maintenant
Si imediatamente. tu crois Se você de crê tout ton cœur de todo o seu et tu coração, prends courage, se você tomar marche coragem, avec Jésus. ande com Jesus. Nécessite le courage. Andar com Jesus necessita ter coragem. Marche avec Jésus. Andar com Jesus Nécessite le courage. necessita ter coragem. N'abandonne pas Não abandone la foi. a fé. N'abandonne Não pas abandone la lutte. a luta. Ne dis pas que c'est trop tard. Não diga, tá muito Ne tarde. dis pas que tu n'arrives Não pas. diga, não vou conseguir. Parce que c'est lui qui Porque fait les choses. aquele que faz as coisas Ce n'est pas toi, mon ami. não é você, Ce amigo. n'est pas toi, ma sœur. Não é você, minha Ce n'est irmã. pas toi, mon frère. Não é você, meu irmão. Mais c'est lui qui nous a É appelés aquele que nos chamou à la liberté. à liberdade. C'est Dieu É qui Deus fera que vai la fazer transformation a transformação dans ta vie. em sua vida. Tu n'arrivais pas Você não à consegue abandonner certaines choses. abandonar algumas Tu coisas. n'arrivais pas Você não à consegue prendre courage. a tomar Tu coragem. n'arrivais pas à Você tenir não debout. consegue se manter de Et pé. tu dis, E você diz, il n'y a plus de solution. não há mais solução. Dieu te dit, E Deus te fala, si tu crois en se Jésus-Christ você crê em Jesus et tu marches avec lui, e você andar com Ele, tu as la vie éternelle. você terá Ta vida vie va eterna. A transformer. tua vida será C'est pour transformada. cela qu'il a dit, É por isso que Ele fala, celui qui croit aquele en que lui crê nele ne point juger. não será condenado. Tout ce qui se passe dans ta vie Tudo que acontece na ne sua pourra vida plus te condamner não vai te condenar. si tu crois en Se Jésus você crê em et si Jesus tu marches e pour se lui, você andar com Ele, si tu vis pour lui. se você vive para Ele, Jésus, Jesus, il est le chemin Ele é o caminho qui amène que leva à la vie, a vida, à la a transformation, transformação, les changements de vie, a mudança de une vida, vie bénie. uma vida Mais tu abençoada. dois garder la Mas foi. você tem que guardar a fé. Tu dois Você persévérer tem que perseverar dans les luttes na luta que tu entends de que passer. você está passando. Croyez-moi, Creia. Dieu dit, Deus c'est diz, lui qui croit aquele que crê ne point juger. não é julgado. Parce que c'est Jésus Porque é Jesus qui a payé que pagou o preço. le prix O preço de tout ce que tu as de fait, tudo que você fez, qui n'est pas bon. que não é bom. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, tu es Hoje, libre. em Jesus Cristo, você Gardez la está foi. liberto. Guarde a La fé. persévérance, Persevere. cela Isso qui va t'amener que vai te levar à la victoire. à vitória. Amen. Amém? Jésus n'est pas venu pour te juger, Jesus, ele não veio para te mais il est venu condenar, pour transformer ta mas ele vie. veio para transformar a tua Tous ceux qui cherchent todo aquele que procura à plaire à Dieu, agradar a Deus à la vie éternelle. tem a vida. Tous ceux qui cherchent Todo aquele que procura à marcher a andar selon la parole de Dieu, segundo a palavra à la de Deus vie éternelle. tem a vida eterna. Mes frères, Irmãos, mes sœurs, irmãs, lèvez-vous levante-se et dis, e il diga, y a un Dieu tem qui m'a Deus promis que me la prometeu transformation a transformação et la vie e a éternelle. vida eterna. Amen. Amém? Ouvrez ta Bible avec moi. Abra sua vida, Bíblia junto comigo, Dans le livre de no livro de l'Évangile de Luc, O Evangelho de Lucas, le chapitre 19, capítulo 19, le verset 1 à do 10. verso 1 ao 10. La Bible nous parle d'un homme A Bíblia nos fala de homem appelé Zachée, que era chamado Zaqueu, le publicain, o publicano. collecteur d'impôts. E ele era publicano. Cet homme Este homem a fait tellement de choses fez tantas coisas mauvaises. mal. Il a volé, Ele roubava, il a trompé. ele enganava. Tout le monde connaît Zachée, Todo mundo le conhecia collecteur Zaqueu. d'impôts. Era o coletor de impostos. Mais la Bible nous dit Mas a Bíblia que fala Zachée que Zaqueu, voulait savoir ele queria saber qui est Jésus. quem era Jesus. Il a entendu parler de Jésus. Ele escutou falar de Jesus. Alors, Jésus Então Jesus a rentré à Jéricho. entrou em Jericó. Et comme Zachée savait que E Jésus como Zaqueu sabia que Jesus allait passer à ele Jéricho, ia passar em Jericó. et quand Jésus a rentré à Jéricho, E quando Jesus entrou em Jericó, il a essayé de voir Jésus, ele tentou ver de Jesus, savoir qui est ce Jésus de conhecer quem era esse qu'on Jesus parle tellement.
que tanto se falava. Mais il n'a pas réussi à voir Jésus. Mas ele não conseguia ver Jesus. La Bible nous dit que c'est à cause de sa A petite taille. Bíblia fala que porque ele era de baixa Il était estatura. de petite taille. Ele era de baixa Et à estatura. cause de la E foule, por causa das multidões, il n'a pas pu voir Jésus. ele não conseguia ver La a Bible Jesus. nous dit E a Bíblia fala que Zachée que Zaqueu a courir, correu. aller plus en avant. Ele correu mais adiante possível. Comme il savait la trajectoire de E como Jésus, ele sabia a trajetória de il Jesus. savait que Jésus allait passer Ele à un tel endroit. sabia que Jesus ia passar em tal lugar. Alors Zachée a courir Então Zaqueu se apressou e correu. et il a monté E ele subiu dans cet arbre naquela que árvore la Bible nous parle que a Bíblia nos fala. à l'avance. Comme il est de Adiantadamente, petite taille, como ele era de pequena il a estatura, monté dans cet arbre. ele subiu sobre aquela Et árvore. quand Jésus allait E arriver, quando Jesus estava pour qu'il chegando, puisse voir Jésus, para que ele possa enxergar a Jesus, Zachée, Zaqueu, il voulait changer de vie. ele queria mudar de vida. Il voulait transformer sa manière de Ele vivre. queria transformar seu modo, Parce qu'il savait porque ele sabia la vie qu'il menait, que a vida que ele qui levava n'était pas bon. não era Tout le boa. monde parle de Zachée. Todo mundo falava mal de Le Zaqueu. trompeur, Era le enganador, voleur, era o ladrão, le collecteur d'impôts, era o que colhia le imposto, publicain, era um publicano. tout ce qui est mauvais Tudo que era de ruim était en Zachée. estava em Zaqueu. Et Zachée voulait E transformer Zaqueu, cela. ele queria essa Et transformação. il savait E ele que sabia s'il que réussit se ele conseguisse à rencontrer Jésus, a encontrar Jesus, sa vie allait être a transformée. sua vida ia ser Alors la Bible transformada. a dit qu'il a couru aller sur cette sycomore. Então a cet Bíblia arbre. fala que ele subiu e montou nessa árvore Pour voir Jésus quand il va passer. para ver Jesus quando ele ia passar. Et nous allons voir E nós vamos ver dans ce chapitre 19 de Luc, no capítulo 19 de Lucas, le verset 1 jusqu'à 10, do 1 ao 10, ce qui s'est passé. o que aconteceu. Jésus étant entré à Jéricho, Jesus entrando em Jericó, traversait la ville. passou a Et cidade. voici un homme riche appelé Zachée, E ali estava um homem rico chamado Zaqueu. chef des publicains, Era príncipe dos publicanos. cherchait à voir qui était Jésus. Procurava ver quem era Jesus, Mais il ne pouvait pas y parvenir mas não podia, à cause de sa petite taille. por causa de sua pequena Il estatura. courut en avant E correndo adiante, et monta ele subiu sur un sycomore numa figueira brava pour le voir, para o ver, parce qu'il devait passer par là. porque havia de passar por ali. Lorsque Jésus fut arrivé E quando Jesus chegou à ali, cet endroit, naquele lugar, il leva les yeux olhando para cima, et lui dit, Zachée, viu e disse: Zaqueu, hâte-toi de descendre, desce depressa, car il faut que je demeure aujourd'hui porque hoje me convém dans ta maison. posar em tua casa. Amen. Amém. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, celui qui cherche aquele que procura à vivre avec Jésus, a viver com Jesus, celui qui cherche aquele que procura à marcher avec Jésus, a andar com Jesus, celui qui veut une transformation aquele que quer de vie uma transformação em sua vida, en em Jésus-Christ, Jesus Cristo, il trouvera le maître. ele vai achar o mestre. En vérité, Na verdade, le maître o lui-même, mestre, ele mesmo, il va se rendre disponible pour toi. ele vai se tornar disposto para você. C'est-à-dire, il va venir jusqu'à Quer toi dizer que ele vai chegar até você pour te donner l'opportunité para te dar a de oportunidade changer ta de situation, mudar a tua de situação, changer ta vie. de mudar a tua vida. Zachée, Zaqueu, étant à Jéricho, já estando em Jericó, la Bible a dit a Bíblia fala que Jésus a rentré que à Jéricho Jesus, ele entrou na cidade pour de traverser Jericó, Jéricho. para atravessar Jericó. Jésus, Jesus, rentré à Jéricho, ele entrou em Jericó traversait la ville. e ele atravessou a cidade. Voyons, mes frères et sœurs, Vejam bem, meus irmãos, Jésus est venu pour Jesus veio para Zachée.
Zaqueu, pour permettre à Zaché para permitir a de Zaqueu transformer sa vie. de transformar La même manière, ma sœur, da mesma forma, mon frère, irmão, Jésus est venu pour toi. Jesus ele veio por você Dans cette ville nessa cidade où que tu te trouves en ce moment. onde você vive neste Quelle momento. que soit la ville Qualquer que seja a que tu cidade te trouves, que você se tu es encontra, en train d'écouter cette parole. você está escutando essa palavra. Jésus est venu pour toi. Jesus ele veio para De você la même da manière mesma maneira que Jésus a rentré à Jéricho, entrou em en Jericó. traversant Ele Jéricho, atravessou toda pour Jericó permettre à Zaché para permitir que Zaqueu transformer sa vie. transforme sua Il a vida. donné l'opportunité Ele deu a à oportunidade Zaché a de Zaqueu changer sa de vie. mudar a sua vida. Jésus t'a donné aujourd'hui Jesus aussi hoje te dá também l'opportunité a de oportunidade transformer de ta vie, transformar a sua de vida, changer de mudar le nom o nome que tu as que você tem jusqu'au jour d'aujourd'hui. até no dia de hoje. Zaché, Zaqueu, tout le monde le connaissait. todo mundo conhecia. Le publicain, O publicano, collecteur d'impôts, o cobrador de le imposto, voleur o ladrão, qui trompe tout le o monde enganador de pessoas pour se faire une richesse. para se fazer rico. Mes frères et sœurs, Irmãos e irmãs, Zaché voulait changer cette histoire. ele queria mudar essa Zaché história. voulait transformer Zaqueu cette vie queria transformar qui le essa poursuive que o a depuis des perseguia années. há muitos